Hello, coloridas! Bom, o nosso episódio de hoje vai trazer uma temática de suma importância, que ao longo desta minha jornada de Ju Imagem e Estilo, nesta semana, celebrando 7 anos de carreira, eu pensei muito que tema trazer. E aí, como eu tenho revivido muitos momentos de uma maneira mental, saudosa, pensei em falar sobre esse tema. Acreditar em si é um divisor de águas. Não sei em que momento você está agora na sua caminhada, mas sei que nós temos algo em comum e que por muitas vezes você também já pensou em desistir, em parar, em se calar, em não conseguir mais. Pensou em desistir, caiu, mas eu sei que você também criou forças. Eu queria deixar para você uma mensagem para que você jamais se esquecesse. Acreditar em si é só o começo. É o que separa quem apenas sonha de quem constrói a sua própria história. E aí, falando um pouquinho sobre isso, durante esses 7 anos de jornada da Imagem Estilo, eu passei por muitos e muitos momentos. A montanha russa, ela é cruel. Os momentos de subida são incríveis, mas os de descida tinham muitas e muitas borboletas na barriga. Mas é isso. A jornada, ela é uma eterna montanha-russa. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo conectada com a gente e acreditando. Se a gente não acredita, quem vai acreditar em nós? E aí eu queria trazer para vocês e partilhar um pouquinho, né, também dessa minha jornada. A dúvida muitas vezes paralisa, parece que ela sussurra aqui no nosso ouvido. E se der errado? E se eu não for boa o suficiente? Quantas vezes você já se perguntou? Eu até gravo esse vídeo de uma maneira que eu me emociono, porque quantas vezes a Ju Oliveira já não passeou por essas frases, entre algumas outras, que fizeram com que eu achasse que eu não era necessária. Quantas vezes eu quis me esconder, quantas vezes eu quis adiar, quantas vezes eu diminuí os meus sonhos. Sabe por quê? Por conta do medo. O medo de. E aí, eu queria deixar algo para você, eu queria dizer algo para você que pode soar até um pouco duro, mas entenda que é numa intenção de te libertar. A dúvida só tem o poder que você dá. A dúvida só tem o poder que você dá. Então, deixe esses medos, essas dúvidas para trás. Não é nem de lado, porque eu não quero que ela te acompanhe. Deixe ela para trás. Não é fácil. Não achem que para mim foi fácil e que continua sendo fácil. É um desafio diário, mas a gente precisa aprender a acreditar na gente. Quantas oportunidades a gente já perdeu por não confiar na gente, na nossa capacidade, por não achar que a nossa fala é necessária. Eu sempre costumo falar que nós temos sim uma mensagem maravilhosa para comunicar, que a gente tem muito o que somar. Nós somos necessárias. Você é necessária. Eu sou necessária. Então a gente precisa focar muito nisso. Acreditar em si é só o começo. E aí, durante essa jornada, a minha jornada, a tua jornada, eu tenho certeza que você já recomeçou. E recomeçar é um ato de coragem. Ao longo dessa minha jornada de mais de 12 anos empreendendo, eu tive que me reinventar. Eu tive que recomeçar. E por muitas vezes achava que não tinha as ferramentas, que não tinha forças, mas recomeçar é um ato de coragem. No momento que eu entendia que eu era necessária, no momento que eu passava a realmente acreditar em mim, eu tinha forças e conseguia recomeçar. Todo recomeço exige coragem.
E a coragem não é a ausência do medo, ela é a decisão. É olhar para o espelho e dizer: eu não sou o que aconteceu, eu sou o que eu decido ser daqui para frente. É forte, né? Então repita comigo: eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu decido ser daqui para frente. Recomeçar é uma forma de acreditar em si, é gritar para a vida: eu ainda estou aqui e eu acredito em mim. Eu estou falando isso para você, estou falando em voz alta, mas isso também é para mim. Isso também precisa ser dito para mim, porque eu também sou humana. Às vezes, as pessoas acham, por a gente ter uma facilidade de falar num vídeo, de se expor mais do que os outros, é como se a gente fosse de ferro, como se a gente fosse alguém que não tivesse sentimentos. Mas eu também tenho os meus sentimentos e minhas fraquezas. Mas a gente precisa entender que recomeçar é uma forma de acreditar em si. 2025 foi um ano que eu realmente decidi focar em mim. Como alguns aqui já podem ter visto, se você ainda não viu, te convido a assistir um Reels que eu postei, onde eu realizei uma conquista pessoal. Eu corri 10 quilômetros. Isso é muito. Para alguns, pode ser que não seja nada, mas internamente foi uma das emoções que eu senti recente que realmente me fortaleceu. Eu achei há algum tempo atrás que nem conseguiria mais fazer atividade física por algumas questões de saúde mesmo, seja fisiológica, seja psicológica. E com alguns meses à frente, claro que com cuidados e acompanhamento, eu realizei esse desejo e esse sonho pessoal. Não teve pace, não teve ritmo, não teve tempo, teve conquista. Foram 10 quilômetros. E foi muito emocionante quando eu olhei lá na placa, 9 quilômetros, ou seja, restava apenas um, as lágrimas realmente desceram. Eu fiquei muito emocionada, porque era uma conquista minha. E eu sabia que se eu estava conquistando isso, eu realmente podia conquistar o que eu bem quisesse. E essa é a verdade. 2025 para mim tem sido uma escola, que apesar de ter mais de 12 anos de empreender, cada ano, cada mês, cada dia, cada semana, são eternas escolas para a gente aprender. 2025 é o ano da imagem e estilo, é o ano que eu escolhi realmente focar em mim, a dedicar toda a minha energia, toda a minha força para os meus sonhos. É tirar do papel tudo que eu já desenhei ao longo desses 7 anos, que por muitas vezes eu mesma não acreditei em mim, eu mesma achei que eu não era necessária, mas que neste ano eu tenho realizado muitos desses projetos. E eu estou muito feliz. Em breve, muito em breve, vocês vão ter muito mais detalhes. Mas esse quadro é um dos meus sonhos que estava lá na gaveta, guardada de muito e muito tempo. Eu queria trazer para vocês e queria falar sobre essa questão que, né, na nossa vida a gente sempre vai ter obstáculos. A nossa escadinha de jornada, ela é desafiadora. Alguns degraus a gente passa mais rápido, outros a gente demora mais. E a gente entende que para conseguir pular, passar daquele degrau, às vezes a gente precisa de uma estrutura maior, de um condicionamento maior, de um cuidado maior. Então eu queria que você entendesse que a vida ela vai o tempo todo testar a nossa fé, mas é a nossa fé em nós mesmos, ou seja, a vida vai testar a sua fé em você mesmo. Vai ter dor, vai ter silêncio, vai ter muita dúvida, mas também nós vamos ter vitórias. Já pensou? É muito importante a gente pensar nas vitórias. Por isso que eu acho crucial, independente do tamanho da sua conquista, você celebrar. Celebre. Só você sabe a dor e a alegria de ser você, de estar na sua jornada, do quanto você lutou, do quanto você estudou, se dedicou, passou horas de sono, do quanto você abdicou para estar realizando aquele seu sonho, aquele seu projeto, desde um quadro como o meu, a gravação de um curso, como eu tenho feito agora, de cursos, tá? Cursos, não é só um, são cursos, entre várias outras coisas que para você seja importante. Isso é o que muda tudo. Cada passo dado, mesmo com medo, cada conquista que parecia impossível,
ela é apenas um lembrete. Você é mais forte do que você imagina. Lembre-se disso. Repita comigo, você é mais forte do que imagina. A superação, ela não é um evento não, tá? Ela é realmente um processo. É quando você começa realmente a parar de se sabotar. Perceba que o maior autossabotador da sua vida é você mesmo. Eu falo por mim, eu sou humana. Eu também pago essa matéria, como eu costumo brincar. E aí eu queria trazer para vocês uma analogia, muito da nossa autoestima com relação à nossa comunicação, com relação também à nossa oratória. Sabe quando você fala em público que às vezes a sua voz treme, a mão fica suando? Ou quando você vai se posicionar e sente que ninguém vai te ouvir? Isso é só um reflexo, tá? Direto da nossa autoestima. É a gente com medo. É aquele bichinho ali atrapalhando a gente. Porque a oratória ela não é só a técnica. Quem já me conhece, quem já foi minha aluna, quem já assistiu palestra sabe que eu digo isso. Comunicação ela é treinável. É acreditar que você tem algo realmente valioso para dizer. A nossa imagem, a nossa voz, o nosso jeito, a nossa essência, tudo comunica. Mas antes da gente convencer alguém, você precisa convencer a si mesmo. Olhe-se no espelho e se elogie. Se você quer ser amada, você precisa se amar primeiro. Se você quer ser reconhecida, valorizada, faça isso por você primeiro. Acredite. Agora tenha coragem. Tenha essa coragem, porque eu não estou dizendo que aqui isso é fácil. A voz mais importante da vida é o que você escuta para falar com você mesmo. É o que você usa para falar com você mesmo. Você já parou para pensar nisso? É muito importante a gente pensar nisso. Quais são as palavras que você usa para se referir a si mesma? Quando você para de frente para o espelho, você se elogia, você se cuida, você tem escutativa para o que você sente internamente, você se respeita? Pense sobre isso. E aí, eu queria trazer para vocês uma mensagem final. Eu não sei o tamanho do teu sonho, tá? Mas sei que ele foi feito para você. Talvez agora você esteja muito cansada, mas eu sei que você foi feita para viver esse sonho. Se eu puder te deixar uma verdade, eu vou falar agora. Você pode, você consegue e você merece. Acreditar em si é um divisor de águas e ele é realmente o começo da virada. Você não precisa estar pronta, você só precisa estar disposta. Você só precisa ter coragem. Então eu queria encerrar o nosso episódio de hoje deixando essa mensagem. Se ela tocou o seu coração, eu te faço um pedido. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir disso. E se você quer aprender, obviamente, a se expressar com muito mais confiança, com presença, com verdade, me acompanhe aqui nas redes sociais, @JuImagemEstilo. A gente continua juntas essa jornada, porque você nasceu para se mostrar para o mundo e o mundo precisa de você. Toda quarta a gente tem o quadro Hello Coloridas. Então, um beijo e até o nosso próximo episódio.